Terceiro capítulo: o bem e o mal. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. 20. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem, para se alimentarem uns à custa dos outros. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam. Não lhes permitindo a curta visão, de que dispõe, apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. 21. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta, ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Não deixa por isso de ser espírito. É precisamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Não deixaria por isso de ser homem. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Objetar-se-á, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se destruírem mutuamente. Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta sabedoria não existirá mais num ponto do que noutros. Se não o compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos procurar a pesquisa da razão do que nos pareça defeituoso, tomando por bússola este princípio: Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo, a sua justiça e a sua sabedoria e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. 22. Uma primeira utilidade, que se apresenta de tal destruição, utilidade, sem dúvida, puramente física, é esta: os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, materiais que contêm os elementos nutritivos necessários à sua transformação. Como instrumentos de ação do princípio inteligente, os corpos precisam ser constantemente renovados, a providência faz que sirvam à sua mútua manutenção. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros. Mas é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere, fica apenas despojado do seu envoltório. 23. Há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades. O que ataca em busca do alimento, e o que se defende para conservar a vida usam de habilidade e inteligência, aumentando, em consequência, suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas, em realidade, que foi o que o mais forte ou o mais destro tirou ao mais fraco? A veste de carne, nada mais. Ulteriormente, o espírito, que não morreu, tomará outra. 24. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto.
Nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral, luta então o homem, não mais para se alimentar, porém, para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, a sua necessidade de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem ganha horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois, mesmo chegando a esse ponto, que nos parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de sua atividade que o espírito adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta, de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Nota de Allan Kardec: sem prejulgar das consequências que se possam tirar desse princípio, apenas quisemos demonstrar, mediante essa explicação, que a destruição de uns seres vivos por outros em nada infirma a sabedoria divina e que, nas leis da natureza, tudo se encadeia. Esse encadeamento forçosamente se quebra, desde que se abstraia do princípio espiritual, razão por que muitas questões permanecem insolúveis, por só se levar em conta a matéria. As doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua própria destruição, têm contra si não só o antagonismo em que se acham com as aspirações da universalidade dos homens e suas consequências morais, que farão sejam elas, as doutrinas, repelidas como dissolventes da sociedade, mas também a necessidade que o homem experimenta de se inteirar de tudo o que resulta do progresso. O desenvolvimento intelectual conduz o homem à pesquisa das causas. Ora, por pouco que ele reflita, não tardará a reconhecer a impotência do materialismo para tudo explicar. Como é possível que doutrinas que não satisfazem ao coração, nem a razão, nem a inteligência, que deixam problemáticas as mais vitais questões, venham a prevalecer? O progresso das ideias matará o materialismo, como matou o fanatismo. Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja se deleitando com os capítulos do livro A Gênese, que nós estamos estudando na Fraternidade Espírita e que você parece que resolveu estudar conosco. Que bom! E hoje nós temos o que eu acho que é um dos mais belos textos de Kardec. Ele tem muitos textos bonitos, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem alguns textos muito bonitos também no Livro dos Espíritos. Se até então os livros dele tinham muito mais um foco didático, aqui não, aqui ele filosofa. Porque no livro A Gênese, como ele está tratando da criação, ele entendeu que deveria tratar também da questão da origem do bem e do mal. E aí o capítulo se chama exatamente O Bem e o Mal. Algumas pessoas podem estranhar esse título e achar que há aí uma dose de maniqueísmo, que essa visão dualista não se sustenta. Isso é uma discussão que a gente tem hoje, tá, gente? Na época de Kardec isso era muito natural, esse dualismo era muito natural. Havia até sim um certo maniqueísmo na tradição filosófica. Então não vem ao caso hoje a gente estabelecer um olhar crítico sobre uma lógica que é lá de 160 anos atrás. Tá? Então é melhor a gente ler com o olhar de 160 anos atrás e tirar toda a beleza e toda a riqueza que esse texto tem, ao invés de rejeitá-lo por conta desse detalhe apenas, né? E ele tem muita coisa bonita, ele é para mim um dos textos mais belos de Kardec. Ele começa analisando a origem do bem e do mal, ele vai analisar instinto e inteligência porque ele entende que isso tem a ver com o que nós consideramos como sendo mal, e ele vai analisar a destruição dos seres vivos uns pelos outros, que é aquela parte da vida natural que causa muita estranheza para nós. Eu brinquei no encontro passado a respeito do leão que corre atrás da gazela e da gazela que foge do leão. Então a vida ela tem esses senões
que aos nossos olhos parecem assim absurdos. Kardec vai analisar isso também, a destruição dos seres vivos uns pelos outros, nesse aspecto, tá? E aí eu acho que vale a pena então a gente fazer, mais uma vez eu recomendo a leitura do capítulo inteiro. Eu vou fazer com você uma leitura parcial, né? Uma leitura parcial de alguns pontos que eu acho assim muito interessantes. Ele começa dizendo assim lá no item 1, né? Quando ele analisa, portanto, a origem do bem e do mal. Ele vai dizer que sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, alguém pode dizer que ele está antropomorfizando Deus aqui. Tá, mas é o referencial ocidental que ele tem, né? Então, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Ou seja, se Deus é toda a sabedoria, toda a bondade, toda a perfeição, ele vai concluir que o mal que observamos não pode ter em Deus a sua origem. Bom, se o mal não provém de Deus, então de onde provém o mal? E aí, ele vai dizer que, entretanto, o mal existe e tem uma causa. E é essa causa, portanto, que ele quer refletir sobre ela. E é muito interessante porque aqui sim ele vai filosofar a respeito do bem e do mal. Ele vai dizer os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, eles apresentam duas características. A dos que o homem pode evitar e dos que independem da sua vontade. E aí ele está falando desses males que independem da sua vontade, porque naquela época, não só a França, naquela época o mundo inteiro estava convivendo com uma pandemia de cólera. Havia ainda uma outra epidemia nas Ilhas Maurício, de uma outra doença, um outro tipo de virose que as pessoas também não estavam muito sabendo identificar na época. Mas a pandemia de cólera, ela havia começado algumas décadas antes e se espalhou pelo mundo. E nessa época aqui, a França estava convivendo com a pandemia, a Rússia tinha perdido muitas pessoas, só na França morreram quase 100 mil pessoas, na Rússia um número que chegou perto de 1 milhão, né? Então assim, muita gente morreu. Kardec, portanto, ele está analisando esse panorama. E aí é muito interessante para nós que estamos vivendo a pandemia hoje. Kardec, ele faz um comentário a respeito desse cenário. Ele diz que o homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar ou pelo menos atenuar muito os esforços de todos os flagelos naturais, ou seja, os danos causados pelos flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire, mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam esses flagelos. Então, quanto mais a gente tem sabedoria no lidar com esses problemas, menos vidas nós perderemos enquanto sociedade, enquanto país, enquanto nação. Com uma organização social sábia e previdente, nós podemos chegar mesmo a neutralizar as suas consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. Talvez isso explique por que o Vietnã conseguiu até hoje perder apenas 35 vidas. Por incrível que pareça, um país que é metade do tamanho do Brasil, tá, de população, metade da população do Brasil, o território menor do que o do estado de Goiás, um monte de gente espremido, e lá eles perderam apenas 35 vidas humanas até hoje, enquanto nós já passamos de 500 mil. E aí a gente precisa refletir onde é que nós estamos errando, para a gente não está sabendo lidar com um problema que em outros países tem sido administrado com uma relativa segurança, onde nós estamos errando enquanto sociedade. E a isso cabe uma reflexão muito boa, né? Então Kardec está falando inclusive disso que ele considera como um dos males da vida humana aqui na Terra, as pandemias, os flagelos, os furacões, os tsunamis e tudo isso que são males que nós não temos como evitar, mas que nós podemos administrar as consequências. Ele vai considerar, por exemplo, no item 5, que a dor é o aguilhão que impele o homem para frente na senda do progresso. Ou seja, esses flagelos, essas dificuldades naturais da vida cotidiana são elementos que promovem o desenvolvimento
desenvolvimento da inteligência humana, a nossa capacidade de encontrar soluções para esses desafios, e com isso a gente avança no nosso próprio progresso cognitivo, no nosso progresso emocional, na nossa inteligência criativa. São esses desafios que nos impelem ao progresso. Por isso que o homem cria muitos males para si mesmo pelos seus próprios vícios. Aqueles que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Então, ele vai analisar a questão a partir dessa experiência humana, onde nós podemos evitar os males, ou conviver com eles tirando proveito, ou então criar e até agravar, dependendo da nossa escolha, da nossa atitude. E ele tem aqui no item 6, concluindo: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, ou seja, se a gente conseguisse pautar nossa vida pelas leis divinas, que ele considera que são as leis naturais, certamente evitaria os males mais agudos e viveria feliz na terra. Ou seja, se a gente soubesse, eu vou até aproveitar nosso encontro da semana passada, né, a ideia do Tao da China, se a gente soubesse buscar esse equilíbrio, né, essa harmonia interior e essa harmonia com o mundo à nossa volta, com os outros seres, a gente viveria muito mais feliz aqui na Terra. E aí ele vai dizer aqui no item 8, pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor. Então ele vai dizer que o mal ele não tem existência real. Tá? O mal não tem existência por si só. Ele é o resultado do não bem, o resultado do equívoco na ação. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. E aí a gente precisa distinguir os males que ele diz, dos que a gente pode evitar e dos que a gente não pode evitar. E aí eu incluo nos que a gente não pode evitar os males que são construídos socialmente. A gente, enquanto coletividade, também faz escolhas, a gente também escolhe caminhos e a gente convive com as consequências dessas escolhas, desses caminhos. E aí, eu que não participei daquela escolha, também convivo com os males resultantes dela. Então é muito interessante, e aí é um mal que eu não posso evitar, embora não tenha dependido da minha escolha, mas dependeu da escolha da sociedade da qual eu faço parte e pela qual eu também sou responsável. É interessante que a gente tenha essa clareza. Assim, tem uma nota dele que eu acho muito interessante, que ele diz assim, olha, o erro consiste em pretender que a alma tenha saído perfeita das mãos do Criador. Portanto, a teoria kardeciana, ou o aspecto central dessa filosofia que ele cria, é que nós saímos simples e ignorantes do berço da criação e nós desenvolvemos o nosso potencial de inteligência, o nosso potencial de emoção, o nosso potencial de habilidades, nós desenvolvemos pela experiência cotidiana na vida, na matéria. Então essa é a teoria que ele apresenta, portanto, e que norteia todo o pensamento espírita desde o Livro dos Espíritos. E aí ele vai fazer então uma reflexão a respeito das paixões, tá? Das nossas paixões, e por paixões ele está dizendo dos nossos hábitos comportamentais que nos dirigem na direção de perdas para conosco mesmos. E ele vai dizer que mesmo essas paixões têm, portanto, uma finalidade, uma utilidade providencial. Por quê? Porque elas vão constituir experiência que nos proporciona aprendizado, que nos ajuda a aprender a discernir entre o que ele chama de o bem e o mal. E aí ele vai passar a analisar, portanto, instinto e a inteligência. Por quê? Porque nessa teoria, nessa estrutura filosófica que ele está montando e que está em sintonia também com o que ele buscou lá com os espíritos e com a própria filosofia espiritualista da época dele, ele vai analisar então o instinto e a inteligência. Porque o instinto e a inteligência são esses elementos que vão poder ser desenvolvidos pelo homem nas experiências do seu cotidiano, na experiência do mundo. E ele vai discutir qual que é a diferença entre instinto e inteligência. E aí, nesse ponto, eu quero sugerir a leitura de um livro muito bom, tá? Que é um livro espírita do Dr. Décio Andoli, que não é sozinho, me parece que ele escreve esse livro com outros colegas, que o nome do livro é O Cérebro Triuno.
É um livro excelente, onde ele vai fazer uma análise bem mais completa do que essa que Kardec pôde fazer naquela época, quando ele tinha ainda poucos recursos de conhecimento. É um livro que eu recomendo, porque ele vai trazer agora uma leitura já com base nos estudos que nós temos hoje, com base nos estudos da neuroanatomia, da neurofisiologia. Então o Dr. Décio e os colegas que participam com ele da construção dessa ideia, eles têm um estudo muito rico que mostram onde que nós podemos localizar na nossa própria estrutura cerebral essa base dos instintos, a base da inteligência, da criatividade. É um estudo bem mais completo que nos ajuda a compreender melhor, portanto, esse texto kardeciano. Então ele vai dizer que o instinto é a força oculta que impele os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos instintos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Tá? É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra em busca de nutrientes. Ele está considerando tudo isso como se fosse instinto. Hoje nós sabemos que a biologia trabalha isso diferente. Aí ele vai dizer que a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. E ele vai entender que a inteligência é um atributo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não é. O instinto é um guia seguro que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está sujeita, por vezes, a errar. E aqui eu quero pegar no item 15 uma das afirmações mais lindas do capítulo inteiro, que é quando ele diz assim, olha, por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Olha que visão linda que ele constrói. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Tem muito a ver com aquela ideia de que Deus cuida do homem através de outro ser humano. Mas aqui ele coloca isso no papel da mãe. E ele vai dizer que toda a natureza é a própria manifestação da providência divina nesse cuidado com o ser humano. Os próprios instintos são cuidado de Deus para com o ser humano. É belíssimo esse capítulo. E por fim, ele vai trabalhar a destruição dos seres vivos uns pelos outros. E aí eu quero chamar a atenção que essa questão da destruição dos seres vivos uns pelos outros, ela sugere muitas indagações, muitas discussões diferentes. Nós não teremos como abordar todas elas, mas nós podemos pelo menos apontar algumas. E aí tem um ponto que é importante, que é o ponto de partida que Kardec adota, e que a gente tem que ter muito cuidado ao usar isso aqui de maneira distorcida, de maneira descontextualizada do que ele está afirmando, né? Quando ele diz que a verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está no envoltório corpóreo, do mesmo modo que ela não está no vestuário, tá? Ele vai dizer, está no princípio inteligente que presiste e sobrevive ao corpo. A verdadeira vida é do espírito, portanto, é isso que ele quer dizer. Isso tem levado muitas pessoas a subestimar a necessidade de cuidado com a vida. Por exemplo, nessa pandemia mesmo que nós estamos atravessando agora, nós temos muitas pessoas dizendo assim, não, mas inevitavelmente as pessoas teriam que morrer. É bem verdade que, do ponto de vista da análise kardeciana, a verdadeira vida é a do espírito, mas isso não diminui a nossa responsabilidade para com a vida corpórea, a vida material, que é o campo de experiência humana onde nós fomos situados e muitas vezes mediante cuidadoso planejamento. Portanto, negligenciar com os cuidados que podem vir a impedir alguém de cumprir adequadamente o plano de vida que ele estabeleceu é atitude de imprudência coletiva enquanto sociedade. Nós deveríamos estar nos inspirando em exemplos desses países que estão conseguindo salvar vidas, que estão investindo em vacinação, investindo em medidas de proteção, porque nós não podemos colocar, por exemplo, como a gente vê, a pretexto de preservar a economia, sacrificam-se vidas humanas? Não, nós temos que repensar essas questões, tá? Nós temos que pensar porque o fato de a vida espiritual ser mais importante não nos desobriga coletivamente de preservar a vida material. E aí Kardec vai abrir um outro ponto aqui que a gente precisa refletir, pelo menos sinalizar com essa discussão. Na natureza, os animais se alimentam uns dos outros. No exemplo do encontro passado, o leão que se alimenta da gazela, né? O leopardo que se alimenta do antílope, e por aí vai. Na natureza isso existe. Daí o ser humano também se alimenta de carne por hábitos alimentares
alimentares ancestrais que ele traz, e nós temos hoje toda uma corrente que defende hábitos alimentares mais saudáveis a partir da renúncia à alimentação de origem animal. Essa é uma boa polêmica no meio espírita. Eu recomendo a você até um vídeo feito pelo pessoal lá do Espiritismo de Jovem para Jovem, ou um outro que a EFOS produziu numa entrevista com o pessoal que trabalha com veganismo, porque há considerações das mais elevadas ordens para a gente discutir se nós, seres humanos, devemos investir tanto em nutrição animal. Há espíritos que chamam a atenção para questões espirituais envolvidas, como é o caso de Ramatiz. Há espíritos que chamam a nossa atenção para questões do ponto de vista ético relacional com as outras espécies, como André Luiz, e há questões ambientais envolvidas, como o grande investimento ambiental em produção de carne para a obtenção de proteínas, quando nós temos outras opções de proteína na natureza, no reino vegetal. Então há muitas discussões e nós não pretendemos eliminar isso aqui, mas é uma outra discussão que se abre e que não está contida no livro A Gênese, mas que ela precisa ser feita hoje. E aí o Kardec vai terminar analisando a questão da luta como fator de desenvolvimento do espírito. E ele vai dizer que essa própria luta pela sobrevivência, a luta entre as espécies, uma tentando sobreviver e muitas vezes à custa da outra, que essa luta desenvolve a inteligência do espírito na fase de formação ainda no reino animal, e essa mesma luta que vai ser fortalecida quando o homem também é obrigado a lutar pela sua própria sobrevivência. A luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a esse ponto que nos parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Portanto, mesmo na condição de ser humano que nós temos hoje, nós estamos muito longe de qualquer coisa que possa ser pensada como perfeição. Pelo contrário, agora que nós estamos na condição de desenvolver os nossos potenciais espirituais, nossos potenciais em relação a nós mesmos, nosso potencial de interferir no ambiente à nossa volta para melhorá-lo, nosso potencial de cooperar para a transformação da sociedade como um todo, visando o progresso coletivo. Então, por isso ele vai dizer, só à custa de sua atividade que o espírito adquire conhecimentos, adquire experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. É um capítulo muito bonito. Eu sugiro que você leia o capítulo inteiro. É um tratado filosófico a respeito do bem e do mal, onde Kardec vai, portanto, associar com a questão do instinto e da inteligência e com o nosso desenvolvimento espiritual através dos reinos da natureza para chegar à nossa condição de ser humano. E chegando à nossa condição de ser humano, através ainda dessas lutas do dia a dia, é que nós vamos desenvolvendo o nosso potencial, nossa capacidade emocional, nossa capacidade cognitiva, nossas múltiplas inteligências para fazer uma leitura atual, a partir das teorias de hoje, tá? Nossas múltiplas habilidades caminhando na direção de uma maior emancipação do espírito, que a gente pode até correlacionar com a tradição budista quando fala da nossa autoiluminação, o nosso autodescobrimento, o Kardec usa muito a evolução espiritual, né? Então, nossa evolução na direção de uma plenitude. Ok, esse é o resumo do nosso capítulo sobre o bem e o mal, e nós esperamos estar com você novamente para o próximo capítulo. Muito obrigado pela sua audiência, curta aí pra gente e vamos juntos que a gente tem muito a aprender com esse livro extraordinário.